Boa noite, pessoal. Que bom, tem bastante gente na live. Vamos entrando. Olá, Miriam, Cláudia, Li, sejam bem-vindas. Vale a pena validar o diploma aqui nos Estados Unidos? Isso nós vamos saber já já com a Dani. Ela está entrando aqui. Vamos ver se ela vai conseguir também entrar pelo YouTube. Já está aqui. Dani, vamos ver se eu consigo te. Aí, muito bom! Você consegue entrar pelo Instagram também? Que daí a gente está. Deixa eu ver se o pessoal está te ouvindo muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou te chamar aqui no Instagram. Vamos ver se vai dar certo. Pelo Valida, né? Que você vai entrar? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar você aqui, te convidar. Aqui, já convidei. Dani é CEO do Valida USA e hoje nós vamos bater esse papo, né? Vale a pena validar? Quando vale a pena? Deixa eu ver se está me ouvindo. Pessoal no Instagram. Deixa eu ver. Eu não tô te ouvindo. Por que será que eu não tô te ouvindo aqui no Instagram? Oi, oi. Será que é só eu? E aqui? Também não? Deixa eu ver. Vou tirar meu microfone, que eu acho que é isso. Fala agora, por favor, Dani. Oi. Me ouve? Sim. Será que vai dar? Vai ter que fechar um. Vou ter que fechar um microfone. Ah, então não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos escolher, então. Quer ficar no Instagram? Fechei um. Você tem que fechar um. Microfone? É. Tá. Mas aí não vai dar certo para quem estiver assistindo. Você fechou do YouTube? Fechei do YouTube. Porque eu acho que não vai dar certo. Então eu vou fechar aqui. Acho que eles não vão nos ouvir lá. Deixa eu só dar um recado, então. Gente, se vocês não estiverem ouvindo pelo YouTube, vem para o Instagram, então, porque eu acho que não vai dar certo a gente fazer assim, dessa maneira. Tá, Carla? Avisa pra gente aqui. Vou fechar aqui um pouquinho, depois a gente... Segregadas do que no Brasil. Então, algumas profissões, elas te dão a oportunidade de você ser technician ou ser o bacharel. Tá? Vamos lá, você deu um exemplo seu de farmácia. Bom, vale a pena validar o de farmácia? Tô sentindo um chiadinho na nossa transmissão. Não sei se você está sentindo também. Parou. Agora parou. Fechei o computador. Oi? Fechei o computador. Ah, então tá. Tá bom. Então vamos ficar aqui. Então, beleza. Tá ótimo. Então, assim como a área de farmácia, algumas outras áreas também têm essa peculiaridade do technician e do bacharel. Uhum. Vale a pena validar? Vale, porque o technician tem um salário maior ainda do que o farmacêutico no Brasil. Uau!
Olha, então vamos usar o meu exemplo, porque eu acho que é legal a gente pegar um exemplo prático para a gente fazer a jornada, né? O farmacêutico, no Brasil não existe técnico de farmácia, assim, já como enfermeiro tem o técnico, auxiliar de enfermeiro, né, de enfermagem, e tem o enfermeiro padrão, que o pessoal chama, né? E aqui também deve ter um caminho. Acho que a gente pode começar falando da farmácia, que é diferente, e depois a gente pode falar um pouco da enfermagem, fisioterapia, enfim, das profissões que você acha que vale a pena, enfim, contar um pouquinho dessa dinâmica aqui, né, para a gente entender. Então, nesse contexto que a gente colocou aqui de farmácia, vale a pena por conta do salário. Né? A gente vem para cá como imigrante, a gente não acredita que é possível trabalhar na carreira da gente. E é o grande paradigma que a gente tem que romper. Isso. Né? Eu tava até falando com meu esposo hoje, eu falei assim, gente, olha quanta coisa vem acontecendo que o Vale DC está podendo proporcionar para muitas pessoas, né? Essa questão do conhecimento, e agora você abrindo esse canal aqui para gente, né? Conseguir difundir essa informação e tirar muita gente do anonimato, porque a gente tem pessoas que são extremamente qualificadas e o país está precisando, com mais de 13 milhões de vagas em aberto. Uau! Né? Essa informação eu até vou repetir para o pessoal aqui do YouTube, porque eu continuei com o meu canal aberto, então eles estão te ouvindo, não estão te vendo, mas depois, quem quiser ver e ouvir, vem para o Instagram, né, para o meu Instagram, para o Instagram da Dani, que é o Valida Você, para acompanhar também ela. Gente, então vou repetir algumas coisas aqui para ficar claro também para quem está acompanhando no YouTube. Quantas vagas disponíveis na área de saúde? No total, incluindo a área de saúde, são 13 milhões. 13 milhões! Nossa, pensa, olha só a carência, né? E assim, como você falou, muitos nós brasileiros somos um povo que vem para cá muito qualificado, né? A gente tem uma média maior de especialização, mestrado, doutorado, e muitas vezes a gente pensa que é muito difícil, que é muito caro, que vai demorar demais e que eu não vou conseguir. E aí não é bem assim, é um paradigma, é uma crença que a gente tem limitante. Crença limitante. É claro que hoje, com o dólar da forma que está, né, a gente tem que saber que a gente tem dois processos distintos, um é um processo de carreira e outro processo de imigração, que para exercer a sua carreira, muitas vezes, você precisa do processo imigratório, porque a gente sabe que existem famílias que estão entre Estados Unidos e Brasil, possuem uma empresa aqui, né? É legal ter uma empresa aqui, Sim. não tem interesse de imigrar, então algumas profissões são bem abertas para que você tenha uma empresa e que você possa exercer a sua profissão por empresa, morando no Brasil, morando aqui. Bacana. A área da saúde não. Né? A área da saúde, você necessariamente, em algumas outras áreas, em termos de beleza estética, você tem que estar aqui. Né? Se você quer ter uma licença profissional, que é um passo posterior à validação. Então, a gente tem que entender que os passos da validação completa, no passo de exercer a profissão, ela passa pela validação, pela certificação e pelo licenciamento. Ok, muito bom. Vou repetir aqui, ó, gente. Então, né, a validação, certificação e licenciamento. Então, são 3 fases diferentes, que têm significado diferente, valor diferente, e um tempo para ser tirado isso. Eu vou fazer o seguinte, vou combinar com o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, para você ficar mais visível, até para a gente depois poder também recortar a parte dessa live para transmitir para mais pessoas informações. Eu vou tirar os comentários e eu quero que vocês façam as perguntas nessa caixinha. Não sei se vocês sabem, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Todas as perguntas que vocês fizerem aqui, nós vamos estar fazendo, repetindo e tirando informação para vocês. E no final a gente abre para os comentários, porque eu quero que vocês falem o que valeu a pena, não valeu a pena, tá bom? Já tem algumas perguntas aqui. Né? Então, a Carla perguntou, né, pediu para a gente falar qual é a melhor profissão para validar, se é fisioterapeuta, cirurgião dentista. Tem uma nutricionista, Melina, perguntando como é que é a área da nutrição. A área de tecnologia, e bastante gente aqui perguntando. Pedagogia, já tem bastante áreas aqui.
Administração. Ai, que legal. Olha, todo mundo aqui, o pessoal falando que não podia perder essa live por nada. Ai, legal. Fica comigo. Porque, gente, Fica com a gente. Aqui, né? Eu venci aqui. Eu vim para cá naquele processo todo de modificação de governo, né? Uhum. No Brasil, onde a gente teve aquela primeira crise. Vim para cá em 2016. Vou fazer 7 anos que eu estou aqui. E nesse contexto, eu vim validada, né? Que legal. E aí é maravilhoso. Depois eu quero que, depois que você terminar de explicar, que eu não quero te cortar, interromper, eu quero que você fale um pouquinho da sua história também, porque eu acho que é importante, porque tudo que a gente faz, né, o propósito que muitas vezes a bandeira que a gente levanta, porque tem aí algo que você venceu também e que você também se incomoda com algumas coisas, por isso você está, né, levando essa bandeira para mais pessoas. Assim como eu, né, queria deixar claro aqui que nós estamos, né, trabalhando no Imigre Certo, mostrando aí que existe um caminho que é possível para todo mundo, né? Desde que haja planejamento, exatamente, Imigre Certo. Eu sempre falo, não existe nada fácil na vida. Tudo que é fácil, atalho, é cilada, sabe? Vai ter um custo lá na frente que talvez seja muito maior do que você pode imaginar. Então, cuidado com isso. Então, todas as lives, todas as pessoas que nós estamos trazendo aqui, são pessoas que a gente já conhece o trabalho, que a gente recomenda, que a gente referencia, que a gente sabe que trabalha com seriedade e que não vai mostrar para vocês caminhos muitas vezes, vai por isso aqui, o jeito brasileiro, muitas vezes, né, que não é assim, nem todo brasileiro tem esse jeitinho brasileiro pro lado negativo, a gente tem o jeitinho brasileiro para se virar nos 30, né, para a gente vencer as batalhas, a gente supera muito obstáculo, a gente tem facilidade de adaptação, a gente tem flexibilidade para a gente aprender com novas culturas, com nova língua, isso é muito positivo para o brasileiro, mas nada do jeitinho, né, brasileiro da forma pejorativa. Então vamos aprender, até porque assim, muita gente faz coisa errada porque não sabe do certo, né? É mal informado, confia em pessoas erradas. Nós vamos falar sobre isso. Então, Dani, vamos dar um passinho para trás, se apresenta para a gente, da onde a Dani é no Brasil, como é que surgiu a história de você vir para os Estados Unidos e como que foi esse processo de validação e de carreira para nós. Então, vamos tentar ser rápido para a gente poder conseguir responder a pergunta de todo mundo. A Dani foi uma biomédica no Brasil, nasci no Rio de Janeiro, me mudei para Porto Velho, Rondônia, lá na Amazônia, onde eu fiz a faculdade, fui concursada pública da Vigilância Sanitária lá, trabalhei no governo no município de Porto Velho por 13 anos, criei a Secretaria Municipal de Projetos Especiais de Defesa Civil, hoje ela já está extinta, voltou para o gabinete da prefeitura, mas fui eu que tive a honra de participar com o Coronel Pimentel junto desse processo, e a gente conseguiu implantar no momento de desastre horrível que nós tivemos nas cheias do Rio Madeira, naquela época lá na Amazônia, e aí, por conta de tudo isso que eu vivenciei dentro da floresta amazônica, por muito tempo indo dentro da floresta fazer atendimento de pacientes, porque eu sou biomédica microbiologista lá, então a gente ia para o meio da floresta fazer esses atendimentos, e assim foi uma preparação maravilhosa que Deus me deu essa oportunidade, e aí, em um dado momento, você sabe que você estando imersa naquela situação governamental, você acaba vendo coisas que você não quer. Minha mãe é americana, eu cristã, sem, né, congregar com coisas fáceis, sim, ilícitas, eu resolvi vir embora. E aí eu já tinha feito o meu processo de validação em 2015, tinha submetido da forma errada, porque eu seguia o YouTube, seguia... Muitas histórias, né, românticas por aí, né? Românticas. Gastei dinheiro demais, submeti o meu currículo para uma universidade, porque não é o caminho correto. Submeti para uma universidade e aí cheguei aqui na UCF e perderam o meu envelope. Uau! E ninguém sabia explicar onde era, onde eu tinha que ir, onde que eu tinha que pegar, ninguém sabia dizer quem eu era, o que eu fazia, nem o nome da minha profissão eu sabia, não era o mesmo. E aí, onde tudo começou,
vim validada, descobri que eu estava validada, mas eu ainda não tinha os caminhos para poder exercer minha profissão. Não tinha o inglês, não tinha quase nada de idioma, e fui galgando, vencendo. E aí, mesmo sem o inglês, depois da pandemia, quer dizer, começou a pandemia, eu falei, gente, agora é minha hora, né? Eu sou biomédica. Fiz a certificação nacional, peguei a minha licença no governo da Flórida e fui aplicar para um governo. Uma escola de inglês, um amigo meu me ajudou nessa preparação, e eu fiz o meu currículo e fui até aplicar nesse trabalho. Orei e falei, Senhor, me ajuda, vai na direção, porque eu não tenho condições de desenvolver o inglês. E fui decorada. Cheguei lá, ele viu o meu currículo e me aprovou na entrevista. Uau, uau. Glória a Deus, né? Glória a Deus e a todo esse caminho que você já veio desbravando, né? E eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, eu vejo muito isso aqui, as pessoas, até assim, eu também falo, gente, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu sempre fui uma pessoa que busquei o caminho certo, sempre procurando informação, sempre buscando especialistas na área, pagando por esses profissionais para ter orientação certa, para não fazer a coisa errada. E, na verdade, quando a gente veio, né, quando a gente tomou a decisão, quando a gente aplicou para o visto de residente, a gente não sabia nem 10% do que a gente sabe hoje. Aí depois que a gente vai descobrindo, e olha que a gente estudava, a gente ia atrás, a gente achava que sabia, né? E é esse o grande problema, a gente acha que sabe. Então, aí bate um desespero. Talvez você que esteja no Brasil falar, então, qual é a saída? Meu Deus, eu confio em quem? Como é que vai ser? Calma, tem jeito. Só que assim, eu quero que você aprenda a ouvir as histórias, ouvir as pessoas, ouvir as propostas, mas buscar você as suas próprias respostas, sabe? Não delegue ao outro, vai buscar informação, vai checar informação, vai checar a referência, para que você possa realmente não cair em cilada. É lógico que a gente nunca está 100% protegido, né? Tem alguma coisa que às vezes a gente ainda corre riscos, né? Até porque a gente está num outro país, cultura diferente, língua, às vezes a gente interpreta mal alguma coisa, né? Por isso que a consultoria, né, a mentoria, o trabalho da gente acaba, porque a gente já percorreu o caminho, a gente já errou muito, já perdeu muito dinheiro, perdeu tempo, e a gente não quer que você passe por isso, porque a gente sabe que tem um caminho correto, né? Mas que é um caminho já percorrido, que tem um método mais seguro, que vai te economizar tempo, dinheiro, mas que vai te levar do jeito certo, né? No tempo que seja necessário para você viver esse processo. E a escolha também, né? O que eu vou validar, onde é que eu vou trabalhar. Existe também estratégias para entender o mercado, o que o mercado está precisando, aonde vai ser mais fácil para você começar, porque mesmo que você tenha uma meta nobre, eu gosto de falar isso, né? Que a gente trabalha com mentoria e coach, e a meta nobre é fundamental para a gente ter mais recurso, resiliência, aguentar ali os obstáculos para vencer, para chegar onde a gente deseja. Mas a gente ter a meta nobre não significa que você vai só pensar nela e não vai fazer as outras coisas. Você tem que começar de pequenininho. Você vai construir tijolinho por tijolinho o seu caminho. Então, para chegar aqui, muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás para recomeçar. E como é que foi, então, essa validação depois da certificação, esse emprego? Como é que você começou a carreira? E como é que você chegou no Valida USA hoje, essa proposta de ajudar pessoas nesse caminho? Até eu chegar, né, no trabalho e conquistar o trabalho, eu fui para outros trabalhos, como qualquer outro imigrante, passei perrengue, né, limpei casa, fui dona da minha empresa, depois fui trabalhar como personal assistant de uma companhia de granito. E aí tudo é aprendizado, né? Então você acaba tendo que ler, estudar. E é um processo, né? Para a gente se adaptar, para a gente entender as coisas. Porque as leis são, apesar da lei brasileira na área da saúde e a grade curricular nossa ser um pouco maior, muitas vezes, do que a americana, existem entrelinhas, né? Peculiaridades diferentes aqui. No Brasil, a gente tem, em especial na área da saúde, a Anvisa, que rege, né, tudo. Aqui não, aqui a gente tem empresas separadas, companhias separadas que fazem todo esse processo de qualificação, a palavra
me fugiu agora em português, são os requirements de cada profissão. Sim, o requerimento, né, a carga horária para cada, é isso? Conteúdos. O job description, sim. A descrição de trabalho, sim. tudo isso. Então, isso é diferente aqui também, né? E por estado. Então, esse é um grande desafio dos Estados Unidos, gente. Então, isso, ó, eu que trabalho aí com mentoria para preparar o seu planejamento de imigração, esse é um grande diferencial do meu trabalho, porque você vai pesquisar, primeiro, assim, você escolher para onde você está indo, por que você está indo, o que você está buscando, para você analisar as diferentes oportunidades que você tem e também as ameaças e obstáculos, porque cada estado aqui nos Estados Unidos tem as suas peculiaridades de lei, de licença, de valores, de custo de vida, enfim, tudo isso é preciso ser considerado. Tem muita gente, né, que às vezes vem, né, com a ideia de ir para o norte, porque lá o salário é maior, mas o custo de vida também é maior, e aí muitas vezes acaba vindo depois para a Flórida, enfim, não estou dizendo o que é melhor ou o que é pior, tudo depende do seu objetivo, daquilo que você está buscando, e aí por isso a importância de conhecer, ter informação para poder fazer a escolha certa, porque cada decisão nossa, eu sempre falo, a gente pode dar um passo para trás e decidir outra, não fica parado, não fica sem decidir, senão você não anda para frente, mas se você errar na decisão, tudo tem um custo, né? Tem um custo para recomeçar. Então, é melhor pensar melhor na decisão, buscar mais informação, buscar pessoas para te ajudar e tomar... Porque essa é uma decisão muito importante. Mudar de um país é uma decisão muito importante. Eu sempre falo que é mais importante que casamento, às vezes mais importante do que a carreira, porque a carreira você se reinventa. Porque tudo pode afetar. Porque tudo pode afetar tudo. Exatamente. O impacto de mudar de um país, principalmente que você vem com a família, é um impacto muito grande em tudo isso, né, que nós estamos falando. Mas aí, e assim, especial também, porque cada estado tem profissão que tem nome diferente. Né? Tem os requirements diferentes para cada profissão. Então, às requisitos, vezes, acho que a palavra é requisito, não é? Requisito. Gente, ó, não é que a gente não quer, não é que a gente vai falando a língua, vai lendo a língua, vai vivendo a língua e às vezes a gente esquece a outra língua. Eu estou reaprendendo. Por quê? Desde que eu validei o meu, eu venho fazendo validações de outras pessoas, né? Mas não de forma de como agora a gente está trabalhando no Instagram, como está criando essa parte de mídia social. Então, desde 2015 a gente vem fazendo de forma modesta. Mas aí Deus mandou. É uma necessidade, né? Da mesma forma, eu vim para os Estados Unidos em 2015, a gente veio compramos uma casa, investimos, começamos a vir com turista. Em 2016 a gente aplicou para o nosso visto de residência. Aí não tínhamos intenção de vir como visto de estudante, mas minha filha já estava na época de entrar na faculdade, aplicou aqui, foi aceita com scholarship, começou em 2017. E aí ela ficou aí uns 6, 7 meses, e aí eu vi que ela começou a ficar muito deprimida, ansiedade por estar sozinha, ela tinha 17 anos, e bem pressão em outro país, aquela coisa toda que a gente sabe, e aí eu e meu marido decidimos eu aplicar para o visto de estudante, até que saísse o outro, que ninguém sabia, porque ele era o aplicante principal, e então eu poderia aplicar para estudante, porque não é o mesmo aplicante, senão pode dar problema, viu, gente? Só para a gente não façam isso se você aplicou para um visto, aplicar para o outro, né, só se for outra pessoa. E aí eu vim, então, em 2018 como estudante, então eu passei por essa fase do estudante também, e só para dizer que a gente passa por várias fases, mas a gente vai entendendo o processo na medida que a gente está vivendo. E aí a importância dessa questão da validação do diploma, de entender todas esses pormenores, porque se você souber antes, que eu sempre falo, se você souber antes, você se prepara. A questão do inglês é tão importante, né, gente? Eu sei que todo mundo sabe que o inglês é importante, mas muitas vezes a gente não dá prioridade para isso. E faz muita diferença na hora de conseguir um emprego, né, na hora de você validar o seu diploma, enfim. Então, nesse contexto todo, a gente volta para a pergunta: vale a pena? Isso. Super vale a pena. Super, super vale a pena. Bom, eu entrei,
né? Uma vez que eu já estava lá e era pandemia, minha profissão, quer dizer, nada mais... Era tudo que eles precisavam. Era um biomédico. E aí, logo depois, em 30 dias, ele me convidou para ser supervisora do laboratório. 30 dias, exatos 30 dias. Uau. De biomédica. Ele me convidou para ser supervisora e eu apliquei, porque aqui você tem que fazer o upgrade da profissão, você não pode ser biomédico, ter uma licença de biomédico e ser supervisor, diretor, nada. Dentro da carreira, né, que você tá, dentro da empresa, da company, isso, né? Não, é um requerimento, requisito da profissão de biomédico aqui. E aí, eu apliquei para supervisor, e aí ele falou, não, passaram-se quase 6 meses, eu não me recordo assim ao certo, pode ser que eu tenha me equivocado, e ele falou, Dani, por conta da pandemia, tudo atrasado, licença atrasada e tal, e aí ele falou, não, eu vou te levar, eu vou pedir para você trocar essa posição, vou te dar outro bônus, não, oh meu Deus, promoção. Eu vou te colocar a Lab Manager. Ou seja, é abaixo do diretor. Uau. É o último posicionamento do diretor. E aí, estou lá, mas já vou passar a me dedicar somente ao Vale do ESEI. A partir do mês de julho, estou dedicado completo ao Vale do ESEI, apesar de amar a minha profissão, mas eu amo pessoas e amo ajudar. E é o que chamado do Senhor para mim, que me mandou claramente eu seguir nesse processo de Vale do ESEI e ajudar realmente outras pessoas que, assim como eu já tive uma oportunidade maior porque eu tinha a questão do documental, sim, né? Mas muita gente não tem nem noção para onde vai. Isso. E principalmente da forma legal, né? O que a gente sempre bate em cima. De fazer a coisa de forma legal, dar possibilidade para aquelas pessoas que, uma vez que você faz a validação, você recebe o processo de validação, a gente senta com a pessoa e vê a condição de seguir uma carreira, seja aquela carreira que ela quer ou mudar para outra carreira. Se precisa complementar a grade, a gente vai com o cliente para a universidade. Se ele quer mudar de carreira, a gente leva o cliente para mudar de carreira, porque são possibilidades. Às vezes você vai fazer 1 ano, 2 anos a mais, você vai ganhar o dobro. Né? Então a gente tem que mostrar que é possível. Eu ouço de muitas pessoas que dizem assim, Dani, eu não vou validar não, porque eu tenho, a minha carreira não precisa validar para eu trabalhar nada. Eu falei, bom, se você for para uma empresa americana e você vai chegar lá de boca, você vai dizer que você é administrador de empresa, como que ele vai acreditar em você? Né? Você é um imigrante. Eles querem algum documento que comprove isso. Sim. Agora, é claro, se você é da área da informática, né, o IT, o TI, você não precisa, porque é uma programação mundial, é a mesma. Até para tirar as licenças, né, que eles fazem, já é em inglês as provas, as certificações, né? Tem umas perguntas aqui que eu queria falar para você, daí você vai respondendo, né? A Alessandra Viana gostaria de saber como é a área de analista técnico voltado para TI e arquitetura e design. Obrigada. E a Milena perguntando da área de nutrição. Lembrando que a gente também tinha perguntas anteriores nos comentários sobre fisioterapia, né? Acho que enfermagem e não sei, enfim. Como eu acabei de falar, a área de informática aqui, ele não requer validação para o pessoal da TI, porque é uma área internacional, a mesma linguagem no mundo inteiro. Né? É claro, se você tiver validado, você vai submeter, estiver no Brasil, vai submeter para poder tentar conseguir um visto, né, com sponsor, você precisa, porque você não tem como comprovar isso. Mas, em geral, quem já entra com visto EB2, né, seja ele normal, por empregador, ou NW, ele consegue tranquilo aí, e não precisa, só validação simples do processo migratório já lhe dá direito
não precisa de uma validação acadêmica e nem de carreira. Bacana. Tá? Porque, vamos lá nessa parte agora. Os tipos de validação que a gente tem. O de carreira, né? E o acadêmica. Então, a gente faz o acadêmica para seguir a carreira. Ok? E o de imigração é aquele descritivo que faz um descritivo básico, que não precisa de documentação mais complexa, pode ser cópia, tradução certificada, que vai para o processo migratório, que vai dizer que você é, por exemplo, uma farmacêutica. E que no seu país você era farmacêutica, que aqui você é farmacêutica, Sim. que o currículo é compatível, a experiência de trabalho é compatível, tudo isso. É um processo super simples de imigração, e aí o teu advogado coloca lá na tua análise documental. A validação de acadêmica e de carreira, ela é um pouco mais complexa. É rápida, sim. O que você chama de rápida? Eu vou fazer perguntinhas bem boba aqui para a gente esclarecer, né? O que é uma média? Eu sei que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas o que seria uma média para validar um diploma, por exemplo, de enfermagem ou de farmácia? Então, vamos lá. O processo de validação, que é aquele que a gente tem para poder iniciar, para ir para a certificação nacional e para ir para a licença, é um processo rápido, que eu sempre brinco com meus clientes. Se você me ajudar, no porque máximo 45... O mais difícil é juntar os documentos, né? É juntar os documentos. Exato. Que documentos que precisa para validar um diploma? O que o cliente precisa providenciar? Tá. Então, assim, o processo vai de 30 a 90 dias, dependendo da profissão, tá? Porque aí depende do que a pessoa quer validar. Porque se ela quiser validar e seguir uma outra carreira, e seguir para a certificação nacional e para a licença, às vezes eu tenho que fazer 2 tipos de validação diferentes, por causa do estado. Sim. Então, dependendo do estado, eu tenho uma validação para os conselhos de classe, ok? Que é uma certificação nacional, que são as provas de certificação, como NCLEX para enfermagem, AMT para biomédicos, e assim vai. No caso específico, para acadêmico, vamos supor, veio a minha validação e me diz, não, você vai precisar fazer 3, 4 disciplinas. Muitas vezes, aquela validação que eu fiz para o conselho não é válida para poder eu mandar para uma universidade, porque a universidade tem a própria agência que ela credencia. Entendi. Então, eu tenho que fazer 2. E aí vai demorar um pouquinho mais, o custo vai ser um pouquinho, né? O custo não, o investimento vai ser um pouquinho maior. E aí é um processo normal que a gente não tem como fugir dele. Legal. Mas o bom disso é que a gente fica com esse documento válido por 5 anos. Então, se eu quiser depois fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tá ali tudo pronto. Legal. Eu vou ter um investimento de $30, $40 para pedir um novo envelope. Então, é isso que eu queria entender. Você falou do investimento. Qual que é esse investimento, então, para validar no estado, é um, e para validar para uma faculdade é outra, e cada faculdade tem o seu próprio processo, pelo que eu entendi, né? Considerando, digamos que eu quiser validar aqui para a Flórida e quero entrar no ICF, por exemplo, assim, né? Você fala para mim uma média, nada é exato, gente, porque cada caso é um caso, né? É tudo certinho. Sim. Mas quanto tempo levaria esse processo se eu tiver disponibilidade desses documentos, né, em mãos para te dar tudo que você precisa? E quanto custaria isso? Tá. Lembra que se eu sou estrangeiro, as agências credenciadoras, elas falam para mim que o documento tem que estar no país de origem, e aí é o maior desafio que a gente tem, porque as pessoas trazem o documento para cá. E aí? Tem que mandar de volta? Tem que mandar de volta? Os meus documentos estão tudo aqui. Eu falei, é lógico, falei, isso é importante, minha vida, eu levo junto. Pois para fins de validação é complicado. Tá? Muitas agências credenciadoras, a maioria delas não aceitam, tem que mandar fazer um bolo
de volta. E aí a gente prepara toda a documentação da forma correta que a agência pede e envia para eles quando vem o resultado. Aí a gente pode decidir, e aí sim vai para a universidade, ou vai para as provas de certificação nacional, ou o melhor cenário, que é de licença direta. Legal. Quando é possível ter uma licença direta? Tem alguns casos, algumas profissões, necessidade do mercado? Alguns estados te dão essa possibilidade. Bacana. Aí vai variar de profissão para profissão. Bacana, bacana. É bem legal, é uma gama imensa, né? Claro que Flórida sempre é o estado mais complicado. Só porque a gente está aqui, né? Que a gente gosta, nosso verão aqui, nosso brasileirinho aqui, né? E o custo disso, acho que você não falou? Não, para a agência credenciadora, claro, tem a parte do Vale do ESEI para estar acompanhando tudo isso. É uma mentoria, uma assessoria que vocês fazem. A assessoria vai depender, não tem como te passar esse valor, porque é de caso a caso. Sim. Às vezes a pessoa tem um problema todo de documentação, ela quer fazer 3, 4 carreiras, ela quer fazer... Então, existe todo um mapeamento que eu sempre falo. O que é o trabalho de um mentor, ou de um assessor, de um consultor, dependendo da área que ele está trabalhando? É fazer esse estudo personalizado para você, das suas necessidades, das suas expectativas, em cima da sua realidade, te mostrando, né, um universo de possibilidades para você poder tomar a sua escolha melhor, né, com informação, com consciência. Então, isso gera um trabalho, né? Gera um trabalho que precisa ser remunerado, né? E além do trabalho de horas, existe uma capacitação, existe um tempo que essa pessoa demorou para entender, para conhecer tudo isso, né? Então, e outra, tá? É um investimento porque está te otimizando o seu tempo, a sua vida né, o que você ganha com isso, né? Por que vale a pena validar o diploma, né? Aí a gente tem que pensar no ganho da oportunidade, do futuro, ao longo prazo, onde você vai, né? Onde isso vai te levar, né? E assim, são realmente dias, meses, às vezes a faculdade não te dá uma resposta, você tem que ir lá, você tem que conversar com o advisor, você descobre coisas que poderiam ser feitas de forma diferente, né? Você pede ajuda, às vezes uma pessoa te dá um caminho, a outra te bloqueia o caminho, então tem que ter aquele... porque existe a subjetividade das pessoas no meio do processo, né? E por isso que um assessor, né? Não sei como é que você chama o seu trabalho, se é uma assessoria, se é uma mentoria. Sim, é uma assessoria. Tem esse papel de intermediar, né? Essa comunicação, esse entendimento, né? De buscar os caminhos possíveis, né? Facilitando. Aí a gente tem toda uma complexidade maior de ligar para os boards, né? Para os conselhos de classe, ligar para os governos, ligar para as agências credenciadoras, pedir ajuda do que é melhor para aquele cliente. Então, assim, a gente paga para as agências credenciadoras para se filiar, para que eles possam ter um carinho maior para poder estar cuidando do nosso cliente. Tudo isso, tudo nos Estados Unidos é pago. Sim. Então, o que as pessoas estão no Brasil, de repente, vendo a gente agora, e falam assim, não, eu sou tudo mercenário, estão querendo cobrar da gente um absurdo, isso eu posso resolver, isso eu sei fazer. E não... Eu não preciso de uma pessoa para me ajudar, né? Porque oficialmente, né, talvez não precise, é a mesma coisa tirar visto, né? Não precisa de um advogado, você mesmo pode ir lá preencher seu formulário, mas vai fazer para ver, né? Às vezes você não tem né? Para dizer a verdade, vou até te contar uma experiência rápida. Quando eu fui fazer meu processo de cidadania, fui aplicar para meu processo de cidadania, eu liguei para a imigração. Falei, não, todo mundo me dizendo, não, foi você sozinho, foi você sozinho. Liguei para a imigração. Entrei na imigração, baixei o formulário, né? Aí fui fazer o processo. O cara falou assim, não, você faz esse aqui. Não era cidadania, não, perdão. Do brincar de 2 anos e meio para o de 10. O provisório. Aí, o pedido definitivo. Pedido definitivo. Aí ele falou, não, peraí, baixa aqui, você paga essa taxa, clica aqui. Aí, porque o nome é remoção de status. Uau! E atenção, galera. Atenção, gente, para essa dica. Cuidado com isso, hein? E eu coloquei renovação de green card. Aí
baixei o formulário, preenchi tudo com o agente da imigração. Aí eu li a última frase. Atenção, se você pagar esse formulário e tiver qualquer coisa errada, resumindo, tá? Uhum. Você perdeu seus $500. Misericórdia. Aí eu, peraí. E aí eu tinha mandado para minha advogada, né, uma mensagem, não estava me respondendo, eu estava agoniada porque ia vencer o prazo, eu não sabia se estava de férias, se não estava. Menina, por Deus, me respondeu. Uhum. Daniela, não é renovação, você tem que fazer a remoção de status. Aí o cara da imigração me deu a informação errada. Olha só, e acontece porque eles entendem errado, até eles entendem. E não é só uma questão de língua, gente, de falar inglês ou não. É interpretação mesmo, falta de atenção, né? E nomenclatura, porque eu pedi para renovar meu green card. Ou seja, não é. Eu tinha que fazer o primeiro, era a remoção de status. Depois, se eu vencesse 10 anos, aí a renovação. Então, eu estava errada. E ele me deu orientação de acordo com aquilo que eu pedi. Sim, olha aí. Então, gente, por isso que eu falo, não é que você não sabe, é que você ainda não tem todas as informações e a gente vai fazer errado porque não tem a informação de quem já passou pelo processo, de quem já tem a experiência. E eu sempre falo, gente, é tão bom a gente ter alguém, né, para pegar nas nossas mãos, para nos orientar, para nos levar. Isso economiza tempo, dinheiro. É maravilhoso você confiar, né, ter pessoas que você possa confiar. Só tem que tomar cuidado, mais uma vez, em quem vocês vão confiar. Então, gente, né, checa, vê referência. Uma outra coisa muito importante que eu sempre falo que o pessoal, né, eu tô aqui 4 anos, vou fazer 4 anos que eu tô aqui, né, morando aqui, e eu sempre ouço, né, eu acho que você também deve ter ouvido, cuidado com o brasileiro, tem muito golpista, tem muito... E tem muito brasileiro gente boa, né, a melhor parte, né, da Flórida são os brasileiros, mas como toda cultura, como todos os povos, tem os espertinhos, né, os malandrinhos de plantão, esperando, né, as vulnerabilidades de quem chega, porque o imigrante chega vulnerável, né? Não só porque se você falar inglês muito bem, não é só por conta disso, é por conta da adaptação, da cultura, de perceber o movimento, o processo, que é o processo. Então, à medida que você vai vivendo o processo, você vai entendendo coisas que você não entendia antes. Então, é fundamental a gente buscar pessoas de confiança. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é como é que eu vou saber quem é de confiança quando você chega? Até você saber, né? Eu sempre falo, gente, dá um Google aí na internet, tem gente que apaga tudo, né? Mas o Google, ele revela muita coisa, porque às vezes as pessoas chegam aqui e o meu marido brinca que o pessoal faz mestrado, doutorado, muda de profissão no avião, no voo, né? Que quando chega aqui é outra pessoa. Tem a história, conta a história que quiser, né? E, infelizmente tem pessoas assim. Mas tem muitas pessoas íntegras. Então, é conhecer a história da pessoa, né? Checar. Porque mesma coisa assim com relação a competências, a validar diploma e com essa questão de carreira aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas falam, eu até fiz uma live essa semana, como começar a minha carreira do zero nos Estados Unidos. Eu falei, quebra essa crença, não é do zero. Né? Você vai recomeçar, reestruturar, reformular, mas a sua experiência, né, o seu know-how, a sua competência, aquilo que você já fazia, suas habilidades, elas estão com você, a sua história está com você, seus pontos fortes, aquilo que você viveu, aquilo que você venceu, está contigo. Olha só o exemplo da Dani, né? Ela conseguiu ser contratada em uma empresa americana do governo, né? Você entrou, né? Agora? Não, no Brasil aqui não, aqui é um laboratório particular. Particular. Mas em pouco tempo, um mês, você já foi convidada a assumir um cargo de supervisão, depois de subgerente, né? Que você falou, alguma coisa assim? Agora eu estou como gerente. Isso, olha só. E assim, o mais legal é que, claro, para poder chegar a gerente eu precisava de licença. Mas você vê, para Lab Manager, olha a legislação, não precisa de licença. Então, na Flórida e nem em lugar nenhum dos Estados Unidos. Mas para você chegar até a ser um Lab Manager, você tinha que ter licença. É muito louco, né? Não, mas aí o que eu quero destacar é que as suas competências de liderança, de iniciativa que você teve lá atrás na sua história,
que você criou uma secretaria, sabe, o seu movimento de proatividade, a sua história, a sua maneira de ser e aquilo que você venceu te fizeram também aqui ser percebida como essa pessoa de liderança, uma pessoa proativa. E eles valorizam. Muitas vezes as pessoas falam, mas é imigrante, sofre preconceito. Eu falo, quem tem preconceito é você, tá na sua cabeça. Se você se posiciona, se você sabe do seu potencial, não é ser melhor que ninguém, não é achar que você não precisa aprender nada, a gente tem que aprender sim, a gente tem que entender como eles pensam, né? Perceber que às vezes eles falam de um jeito, a gente às vezes tem um mimimi nosso, que nós somos mais sensíveis, mas não é por causa disso, é o jeito deles. Então a gente precisa aprender sim a cultura, o jeito deles, mas a gente precisa também se empoderar da nossa história, da nossa experiência, e a gente também colabora, a gente traz maneiras diferentes de ver as coisas, porque eles são muito sistemáticos, né? E a gente tem essa adaptação, essa flexibilidade, esse ponto de vista de... Porque no Brasil a gente tem que se virar. Se a gente não se virar nos 30, a coisa não acontece. E aqui, né, eles estão muito acostumados, né, a seguir o padrão, que é importante a gente aprender. Mas essa iniciativa a gente se destaca, né? Porque a gente tem mais iniciativa nesse sentido, né? De fazer coisas novas. E deixa eu ver se a gente respondeu todas as perguntas aqui. Tem mais pergunta? Então, assim, a fisioterapia, existem possibilidades diferentes dentro da carreira da fisioterapia, porque a fisioterapia, ela dentro dela tem a área de drenagem linfática, ela tem a área de atletismo, né, de preparação atlética, ela tem a área da fisioterapia, tem a área da estética. Hoje, a fisioterapia é uma das profissões top nos Estados Unidos e existem uma gama de possibilidades para fisioterapia. Que bacana. Tá? O governo da Flórida, hoje, ele ajuda a gente, quem está na Flórida, mas outros governos também, mas em especial, eu estou com a programação de agora, estou só esperando vir a inspeção no laboratório para poder eu ir a Tallahassee para ter uma reunião com todos os boards, porque em Tallahassee. Então, eu acho importante a gente se qualificar, a gente pegar a lei, poder estar lá numa reunião com o topo da legislação mesmo americana, saber tudo aquilo que é correto, as nossas possibilidades, estreitar os laços para que a gente possa levar o currículo da comunidade brasileira e ser aprovada de forma mais fácil, né? Criar essa comunicação, né? Como você falou, aproximar e mostrar interesse de aprender também, de estar próximo, de entender como funciona e de servir, porque na verdade eles precisam de nós, eles precisam de profissionais, eles têm interesse. E às vezes a gente não está sabendo como fazer. Então, com certeza, eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebida, que vai ser muito bem-vinda esse canal de comunicação, porque eles precisam de profissionais, né? São muitas necessidades. Muito. Lá no meu próprio laboratório, há um ano atrás a gente tentou contratar e ficou um ano e não conseguiu. Demorou um ano para contratar um biomédico. Uau. E agora nós estamos na mesma saga de novo. E quanto que é salário? Só para ter uma noção, salário de biomédico, assim, tem? A gente varia de técnico de $20 a 35 a hora. Uhum. O que dá o quê por ano, mais ou menos? Você tem uma noção? Porque depende muito de quantas horas trabalha, da escala. Porque às vezes a pessoa não trabalha. Eu não trabalho as horas todas. Uhum. Né? Porque tem Eduardo, que é meu filho, então eu saio mais cedo. Que é outra maravilha, a flexibilidade que eu tenho de horário. Nossa, isso aqui é incrível, gente. Você pode trabalhar um dia e dizer que nos outros dias você não pode. Você vai trabalhar conforme a sua... Eles têm muito essa flexibilidade, só que você ganha proporcional também. Só que isso é muito legal, principalmente para nós mulheres e como imigrantes, né? A gente não tem a rede de apoio, a gente precisa cuidar dos nossos filhos, levar para a escola, buscar. Então, é possível, gente, porque isso também é outra crença que às vezes a mulher, especialmente imigrante, tem. Não posso trabalhar porque eu vou chegar lá e vou me dedicar à família, porque é importante. Eu falo que a família é o nosso negócio mais importante, nossos filhos, né? Não tenho dúvida disso. Mas dá para a gente achar um caminho. Tem o caminho do meio aí, o caminho do equilíbrio, né? Muito bom. Agora a questão da nutrição, que é a nossa... Acho que é a Melina. Seguidora, não consigo acesso aqui. Eu vou olhar aqui. Mas, quem perguntou da nutrição foi a Melina. A gente valida e tem que se cumprir uma grade, tem que se cumprir o training. Algumas profissões têm que ser cumpridas o training. Para medicina, a gente tem alguns caminhos legais, né? Para
enfermagem, também a gente tem alguns caminhos que a gente segue por outro estado, principalmente, que é o grande problema, não é problema, o grande medo, o bicho-papão dos brasileiros é fazer o TOEFL. Então, a gente consegue em alguns estados manejar isso, como eu falei, de forma legal, tá? Não existe nada ilegal, mas também eu tenho algumas experiências de pessoas que não quiserem para outro estado e fizeram o TOEFL aqui, né? Compraram um preparatório. Não é um bicho de sete cabeças, não. Como tudo na vida. Estuda, prepara e faz. Você vai conseguir, né? Eu super indico, assim, e faz o preparatório. A pessoa, às vezes, tem que tirar 64% para passar. E, gente, vai precisar do inglês. Exatamente. Então, oportunidade para aprender. Porque se você quer trabalhar, né? Como é que você vai trabalhar sem falar inglês? Né? Então... Pois é. E, assim, outra coisa que eu falo para as pessoas, não tenha medo. Mete as caras. O problema é que a gente... na verdade, o medo, ele existe. Nós não vamos conseguir eliminar ele. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, gente. Gerenciar a emoção não é eliminar a emoção. É você entender o impacto que ela gera em você, negativo e positivo, e até quando você vai deixar isso tomar conta de você, porque seus resultados estão aí, vão comprometer a sua história, o seu futuro e a sua longevidade nesse país, porque eu sempre falo, né? Quer viver aqui, a gente precisa produzir dinheiro aqui, gente, porque é muito difícil converter o dinheiro do Brasil, né? Por um tempo você aguenta, mas até quando, né? Mesmo pessoas às vezes estão aposentadas no Brasil, vêm para cá, tudo bem, se não quiser trabalhar, se tem condição, mas eu acredito que assim, o ser humano ele precisa, o trabalho traz dignidade, traz sentimento de pertencimento, de realização, é um fluxo de vida, né? É um fluxo de vida. E precisa, gente, não para. Eu falo para todo mundo, eu consegui, todo mundo consegue. Tem gente que tem uma gama de possibilidades gigante. Ai, mas eu vou ter que estudar 1 ano, 2. Passa rápido. Quando você vê, foi. Né? Se você não começar nunca, você vai a lugar nenhum. Aí você vai ficar em casa. Quem tem a possibilidade de ficar em casa porque o marido está com um salário legal e vai ficar em casa no processo de depressão, comendo, ou ali, sei lá. Gera ansiedade, né? Porque não tem como. Alguma coisa você vai fazer, né? E aí, então, precisa escolher. Isso aí. Vamos em frente. A vida é tão boa para poder você fazer coisas tão maravilhosas. Eu falei para o meu marido, caraca! Ele é americano, né? Mas ele fala caraca, porque aprendeu caraca do Rio. Ele, caraca, eu sou aqui nos Estados Unidos o que eu era no Brasil. Eu fui professora. Perdão. Ele quer participar. 5 anos eu fui docente de ensino superior, eu fui professora do curso de biomedicina lá em Porto Velho. Eu validei, né, reconheci o curso de biomedicina com nota 4, que a nota máxima é 5. Então, assim, e eu consegui aqui nos Estados Unidos ter a mesma visibilidade do que eu tinha no Brasil. Então, assim, é Deus puro, mas Deus só vai te levar onde você se habilita, se abre, onde você abre para ir. Porque Deus não faz nada, né, contra a sua vontade, ele não te carrega, ele não te obriga a nada, só que Deus só quer coisas boas para a nossa vida, Deus só quer plenitude, né? Deus quer que você viva plenamente, com abundância em todas as áreas da sua vida, com essa energia, com esse entusiasmo, fazendo, realizando, entregando, servindo, naquilo que Ele te deu o talento, naquilo que Ele te deu o dom. E se é a sua vocação, né? Como muita gente vem para cá e acaba, né, se frustrando, porque acaba deixando aquilo que era vocação, chamado, missão, que era a sua carreira no Brasil, para fazer outras coisas aqui por necessidade mesmo, por necessidade financeira, porque tem que se manter, e gera um sofrimento danado, depressão, até outras doenças, né, como câncer, porque a gente sabe que a energia que a gente, né, vive,
tem a ver com aquilo que a gente gera de emoção e de pensamento. Então, eu preciso ter coragem, motivação para fazer todos os dias melhor. E se a gente não está realizando aquilo que tem sentido para nós, a gente vai desanimando, né? Por mais que você às vezes está ganhando bem fazendo o que você está fazendo, mas se não é uma coisa que você gosta, dá para recomeçar. E tem muita gente que veio do Brasil com uma carreira e trabalhou muito tempo, realizou muita coisa lá, mas chega numa fase que às vezes a pessoa não quer mais fazer aquilo, quer fazer outra coisa. E tem como fazer outra coisa. Então, tem também um outro caminho, né? De você se readequar, fazer uma outra profissão, até aproveitando, às vezes, crédito de coisas que você já fez no Brasil, né? Então, tem várias possibilidades. E, né, um dos meus trabalhos como mentora é ajudar as pessoas a ter consciência daquilo que traz sentido para a vida. O que traz sentido para a vida? O que traz propósito? O que me faz acordar de manhã e matar o leão lá que eu preciso matar todos os dias? Se a gente não tem isso claro, a gente vai só carregando pedra e a gente vai pagando conta e no final do dia a vida não tem muito sentido, no final do mês, aí vem a tristeza, vem o desânimo, né? Você luta, e aí por que eu vim para os Estados Unidos? Muita gente, às vezes, né, sai do Brasil porque não tá bom, porque não tá legal, e aí vê, porque lá nos Estados Unidos tá bom, ó o pessoal aqui no YouTube falando que tá bom, então vou para lá. Só que chega aqui com a mesma mentalidade, se você não mudar aqui dentro de você, você vai continuar vivendo a mesma vida miserável que no Brasil. Ou às vezes até pior, não é uma realidade? Porque você precisa trabalhar muito a mentalidade de merecimento, de pertencimento. Não vem para cá achando, eu sou imigrante, vou sofrer discriminação, não vou conseguir falar a língua. Eu sei que tem dificuldades diferentes para cada tipo de pessoa, que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? Eu falo 3 idiomas. Uau! 3. E assim, meu marido, ele é americano, e aqui em casa a gente fala Spanglish, né? Porque a família é porto-riquenha, então eles falam, a gente nas reuniões familiares, é tudo em espanhol. E eu já amava o espanhol. Então, assim, meu padrasto é borico, né? Então, eu já tinha essa facilidade, porque a gente conversava, então eu já tinha espanhol, que era a minha língua do coração. Então, eu já falava fluente o português, e aí, quando eu entrei no meu trabalho, sem saber falar nada, e eu perguntava para o pessoal me ajudar, e eles me ajudavam, muitas vezes falavam assim para mim, Dani, mas você está fazendo pergunta tão difícil, eu só falo inglês, eu não sei nem como é que é isso. Então, e eles sempre te ajudam, como eles estão tão acostumados com o que a gente chama de melting pot, né? Que é essa mistura, né, de culturas, de povos, de todo mundo. Eles estão acostumados, então eles não ligam para que você fale uma palavra, uma frase errada, eles sejam te entender. Claro, tem gente que não tem paciência, né? Isso é normal em qualquer lugar. Mas isso é normal de qualquer pessoa. Às vezes, na própria língua, você pergunta uma coisa, a pessoa não responde, dá uma patada. Então, isso é normal. Mas, assim, eles estão aqui para ajudar, estão para entender. E eu sou esse, meu chefe é indiano, a minha amiga, agora não, porque a gente tinha dominicano lá, tinha cubano, tinha venezuelano, tinha de tudo no laboratório. Cada um foi para a sua área da medicina, o outro foi da farmácia. E assim, bem legal, porque eu era a pessoa mais nova. Eu sou a mãe do laboratório. Que legal, que legal. 45 anos. Mas todos me ajudavam muito. Então, a família é muito grande, a russa, que está no meu laboratório. Então, eu falei, Dani, você me ajuda demais. E assim, muito legal. Muito top isso. Então, não desista. Se você pensa que a língua é uma barreira, não é. E sabe outra coisa legal, Márcia? É que eu tenho sido procurado por pessoas no Brasil que querem validar para dar um up. Isso, olha só. Não, e outra coisa, quando a gente pensa às vezes o desafio da língua, na verdade é uma oportunidade para você aprender mais uma língua. Olha que legal. Porque aprendendo você se comunica, você lê coisas que não tem acesso às vezes em português, você viaja. Então, só por isso já vale a pena, né? Você estava falando de validar o diploma para dar um upgrade na carreira, no currículo lá. Eu tenho isso, eu já estou com 3 clientes dessa forma. Não, eu quero dar um up na minha carreira no Brasil, vou validar e vou utilizar aqui no meu marketing. Legal. Ó, tem perguntas aqui, vou fazer as perguntas para você, que está chovendo pergunta, muito bem. Pessoal do Marichus USA está perguntando sobre medicina. Quais os caminhos para validar o diploma de medicina? Também tem
tenho clientes que estão no processo de medicina, é um processo mais longo. Existem possibilidades de master degree, de mestrado, tá? Mas a gente precisa ver realmente o que a pessoa precisa. Se for seguir a carreira de medicina para depois fazer, sei lá, cirurgia plástica, uma especialização mais longa, o processo é mais longo. Tá? Mas também a gente está buscando aí uma parceria e já a gente tem novidade para os médicos. Então vamos fazer o seguinte: medicina é mais complexo. Vamos fazer uma live um dia só para falar sobre isso? Tá? Pode então ser. Fica aí, gente, não desiste que a gente tem informação. Agora tem mais. É complexo se for tentar fazer uma carreira com uma especialização mais complexa, igual de cirurgia plástica. Agora, se quiser ser um clínico geral, um mestrado resolve. Mas para fazer o mestrado precisa passar nas provas ali de validação, né, do diploma, né? Não, prova não. Para fazer o mestrado a gente precisa validar a grade curricular, submeter para uma faculdade, né? Vai ter que fazer uma provinha como se fosse um vestibular, para poder entrar para o mestrado. Tá, então tá. Mas nós vamos falar. Dependendo da faculdade, 2 anos e meio a 3 anos o mestrado. Aí vai ser um clínico geral. Ah, bacana. Validar o diploma de administração é possível? Perfeito. Sem problema. Fácil? Fácil? Olha aí, gente. Tem emprego para administradores aqui? Tem. Olha aí, gente. Fora mestrado, né? Nessa área que é NBA para tudo que é lado. Certificações nacionais que dão um upgrade na profissão. Super validado, tranquilo. E só isso já tipo, vale muito para o seu currículo no Brasil, porque a administração é uma coisa que, né, enfim, Estados Unidos é super bem-vindo, né? Vamos lá. Que mais que tem aqui? Odontologia, vale a pena? Será que dá para ser auxiliar ou higienista sem fazer a validação? Não tem como. Lembra, validação é um processo de reconhecimento de grade curricular e acadêmica que diz para os Estados Unidos que você tem aquela profissão. Então, você não tem como, você tem que fazer o processo de validação para poder você seguir na área de saúde todas. Não tem outra possibilidade. Senão, você não faz nem inscrição para poder você, claro, alcançar um nível maior. Agora, se for nível técnico, que você tem a high school, você faz. Mas aí, a pessoa que é dentista, nossa, o salário tá louco. Vale a pena, né? Vale a pena. Uau, vamos lá. O que mais que tem aqui? Fisioterapia já falou. Tá, a nutrição você falou? Né? Falou, né? Como que é a nutrição aqui? Como é que é a carreira de nutrição aqui? É igual, tipo, faz mestrado também? Não é igual. Não, o nome não é igual. Nutrição aqui é como se fosse um técnico no Brasil. Esse é o nome não é o nome da profissão, é dietitian. E aí você precisa complementar a grade. Aí tem uns truques legais para que você não tenha que fazer o TOEFL. Tá. Mas aí tem que voltar para uma universidade para complementar. Tem que fazer o estágio supervisionado. Ok. E outra coisa que eu queria te perguntar em relação a isso, deixa eu ver aqui que eu vi aqui, me deu uma pergunta. Mas pode já validar e começar a trabalhar como nutricionista. Aí, mas como assim? Eu não entendi, agora eu fiquei confusa. Você falou do técnico. Aqui, nutricionista é nível técnico. Tá. E dietitian é o nutricionista. Entendi. Então, se eu validar direto, eu já tenho uma profissão, só que eu ganho menos. Entendi. E aí tem o que se pode fazer, né? Que não é igual uma nutricionista. Então, gente, mais alguma dúvida, gente? Nós estamos já terminando a live. Eu queria só esclarecer, porque você falou no início da live, né? Validar, certificar e licenciar. Só para deixar bem claro para eles. Qual a diferença entre validar, certificar e licenciar?
Tá. Validação, processo de reconhecimento, que a tua carreira é compatível e equivalente dos Estados Unidos. É uma comparação de grade, né? Curricular. Que você tem, o que você precisa fazer para complementar, para ser validado aqui. Em geral, eu uso as agências credenciadoras que não precisam. Uhum. Você já vem com equivalência já descrito no documento. Uhum. E aí, baseado nisso, algumas profissões você precisa só de certificação nacional. Como se fosse uma sociedade americana, vamos dizer, de patologia clínica. Uhum. Eu faço um curso, faço uma prova e tenho essa certificação. Uhum. E posso trabalhar. Ok? Sim. Não preciso dar entrada em licença nenhuma. Como tem no Brasil, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, ela dá eu fiz uma prova e tirei essa certificação. Eu sou certificada como farmacêutica hospitalar pela sociedade. Ok, só isso. Uhum. Ok. Aí, alguns outros estados você precisa dessa certificação, tá? Para poder dar entrada na licença. Que é só um trâmite burocrático. Você só vai pegar aquele resultado e vai aplicar para fazer a licença. E aí tem um custo, né, um valor que você investe também para tirar a licença, que é barato, né? Barato. Nossa, muito barato. Por exemplo, você vai fazer uma prova de certificação nacional, sei lá, não um caso de direito, que é prova um pouquinho mais cara, engenheiro, um pouquinho mais caro, mas vamos dizer um biomédico, deixa eu ver outra certificação nacional, um economista, vai gerar em torno de $500. Uhum. E passar nessa prova não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você acha material para estudar? Tem material para estudar, você compra, os materiais giram em torno de $60, $100, são os preparatórios, né? Uhum. E, ok, aí fez essa certificação. Nos estados, você não precisa nem da certificação para trabalhar. Outros você precisa só da certificação e aí você vai aplicar para licença. Ou seja, você vai pegar a sua validação, a sua licença, vai enviar para o board, para o conselho de classe. A validação e a certificação para enviar para o board para ter a licença. Para ter a licença. Do estado. A licença geralmente é em cada estado. Se você for para outro estado, você tem que tirar outra licença, não é? Isso. Ou você transfere, tá? Ok. Você só faz a transferência. Ok, acho que ficou claro. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Você pode falar. Aí há coisas que a gente tem que lembrar. Cuidado com a questão do licenciamento, galera. Né? Licenciamento, por favor. A maioria das profissões precisa-se de social security. Então, atenção aí, tá? Para não ter problema. E aí, é importante falar, quem que pode ter, quem tem Social Security Number? Quem tem documento. Então, gente, e assim, permissão para trabalhar, porque também não adianta você até conseguir uma licença, mas se você não tiver permissão para trabalhar, você não vai poder trabalhar, né? Ou você vai trabalhar de forma ilegal. Algumas profissões, ela nem deixa você aplicar, nem deixa você colocar, porque você tem que colocar o número do social, né? Então, ligadão nisso. Legal. Mas validar o diploma você pode estar. Mas validar o diploma você pode tirar do Brasil. Certificar também. Se eu quiser tirar a prova de certificação internacional aqui, eu consigo. Legal. Olha só, gente, isso é muito importante que nós estamos falando aqui, porque talvez você esteja, né, buscando aí esse pleito migratório, talvez você ainda não saiba qual é o seu melhor caminho, isso pode demorar um pouco, mas não você... influencia, lembrando, não influencia, não perturba, não fere nada no teu processo imigratório. Pelo contrário até, porque tem alguns processos imigratórios, alguns tipos de visto, que você tem que fazer uma carta dizendo qual a sua intenção, como é que você vai ajudar no país, como é que a sua profissão vai... E se você não tiver validado e certificado, tirado das licenças, você não vai poder cumprir o que você prometeu ali e o seu visto é condicionado também. Pode ser que você perca se você não validar o diploma. Eu tenho um colega médico que ele estava fazendo esse do IB2 aí, né, que é o por ele mesmo, não pelo conto, né? Ótimo você lembrar
Isso. Ótimo. E ele fez todo o processo lá, estava já nos últimos, aí pediram uma carta de confirmação lá, que é aqueles. Quando eles pedem documentos extras, né, por final. RFE. Isso. E aí pediram para ele. E ele veio para cá para validar o diploma, ele estava estudando para fazer as provas, para tudo. E aí estava lá a carta, só que ele tinha que dar uma declaração que ele com certeza validaria o diploma e ficaria no país. E aí, lógico, ele queria ficar, ele queria validar, mas ele ficou com medo de não passar nas provas e não conseguir cumprir. E aí ele falou, não posso dizer com certeza, porque eu não sei se eu vou conseguir. E aí ele era tão certinho que ele falou a verdade conforme ele sentiu e viu. E ele perdeu a chance dele, ele foi negado. Mas não era nem questão, né, de dizer a verdade, era só pegar a documentação que ele já estava com intenção. Já estava inscrito, já estava estudando, já estava fazendo. Então, assim, eu não sei se é só isso, né? Mas foi assim que ele interpretou, enfim. Mas eu tô assim, porque existe interpretação nossa, existe a realidade, existe as maneiras corretas de fazer as coisas, mas de um jeito mais assertivo, evitando essas situações, essas ciladas que às vezes a gente mesmo se coloca, né? Então, E assim, é legal você ter falado isso, muito legal, porque a gente trabalha também com essa ajuda para a RFE. Alguns advogados, eles dizem que não, outros dizem que sim, que não ajuda no processo, que não vai adiantar nada. Mas não, por exemplo, o Valido EC, ele prepara uma carta onde as 2 primeiras frases são frases de impacto, porque a gente sabe aqui, porque como a família toda é americana, eles sabem aquilo que funciona, né? Então, a gente trabalha em conjunto aqui, que meu marido faz as cartas para a imigração, para poder colocar quando tem RFE, que aí está lá escrito as primeiras frases de impacto que eles vão ler, que eles vão reconhecer que o profissional está nessa intenção de validar o diploma, mas que existem processos, passos a serem seguidos que a legislação americana exige. Então, que ele está no processo, que não depende só dele, né? Exato. Né? Isso aí. Existe toda uma coisa. Então, o Valido EC também faz isso e tem dado certo. Que bacana. E é isso aí, gente. Imigre certo, proteja a sua família e garanta a longevidade dessa escolha de morar nos Estados Unidos, né? Para que você tenha, quando eu falo garanta a longevidade, produza dinheiro em dólar aqui. Então, você tem que ter uma carreira, você tem que construir uma história para que você possa, então, sustentar esse sonho. E viver o melhor isso, né? Procure os profissionais certos, procure. E outra, procure informação antes de tomar decisão. Eu falo muito isso, gente. Sabe? Se informe. Às vezes você fala, mas é caro eu pagar esse profissional. Ou você fala, não, mas agora não é hora, eu ainda não tenho visto, ainda tenho que pagar o advogado primeiro. Cada um sabe o que é prioridade para a sua vida. Mas se eu soubesse antes das coisas, a gente teria a clareza das suas possibilidades antes. Então, quando você investe, né, no mentor, no caso da Dani, que faz essa assessoria, no meu caso, que eu vou trabalhar com você, essa overview das possibilidades, né, onde você está, para onde você quer chegar e por que isso é importante, olhando para toda a ecologia da sua família, né, qual o impacto disso, quanto tempo isso vai demorar, para que você saiba qual é o primeiro passo. Então, você vai saber estrategicamente qual é a fundação, qual é a base, qual é depois o segundo passo, porque às vezes você tem recursos financeiros que eles são limitados, todos nós, ninguém tem recurso ilimitado, o recurso é limitado. Então, como é que eu vou priorizar? O que eu faço primeiro para otimizar esse recurso, para otimizar esse tempo, para que você consiga, então, ganhar dinheiro dentro desse país de forma legal, para depois você continuar com os outros processos. E, Márcio, o legal do trabalho, do seu trabalho, do meu trabalho, é que justamente a gente nada mais faz toda essa orientação, porque muita gente vai cobrar, sei lá, eu vou fazer seu processo de validação, vou preencher todos os seus documentos. Peraí, vamos fechar isso aí, eu preencho tudo para você, não se preocupa não. Mas e o restante? Porque é tão fácil você indicar, peraí, eu tenho uma pessoa para você comprar o carro, eu tenho uma pessoa para você comprar a casa, eu tenho uma pessoa para você aluguel, mas e aí? Né?
Porque não é só o que você vai comprar, a casa, o carro, o documento que você vai escolher o visto. É pensar em tudo isso, no impacto disso ao longo dos anos. A médio prazo e a longo prazo. Porque eu falo, gente, se você veio para os Estados Unidos, eu vim para os Estados Unidos principalmente por causa dos meus filhos. Isso significa que eu preciso fazer bem feito, para dar longevidade para eles, para os filhos deles, os netos deles ficarem nesse país de forma legal e com sustentabilidade. Então, se eu faço alguma coisa que prejudica esse caminho, como às vezes muita gente, né, por falta de informação, né, vem com outros tipos de visto, como por exemplo o visto de estudante, gente, ou com turista, e aí os filhos começam a estudar, né, estuda, faz o high school, não sei o que, às vezes faz até o college, mas aí depois não consegue um emprego e não tem permissão de trabalho, precisa ver como é que se sustenta nesse país depois, como é que fica aqui. Então, assim, a gente precisa trabalhar de forma consciente e às vezes tinha oportunidade de fazer diferente, mas não teve informação, né? Márcia, o crédito, por exemplo, de quem é Florida residente, ele custa $103 no Valência. Uhum. Se você não é residente, você vai pagar 3 vezes. É muito mais caro. Essa história do visto de estudante, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para aplicar para outro visto. Então eu vou fazer o visto de estudante que é mais barato. Quanto que sai esses 4 anos, que geralmente as pessoas ficam 4 anos, né, como estudante, depois vão tentando mais. Sai muito mais caro, porque ele tem que gastar com inglês, que ele tem que pagar, e tudo fica mais caro. A escola, o college para os filhos. Então, quando você aplica. Então, são clarezas, e isso muitas vezes, como a Dani colocou, se você contrata, né, uma pessoa, uma assessoria ali só para fazer o seu visto, ela só vai olhar, eu quero visto tal. Às vezes ela até te diz, não, você tem isso, mas se ela não olha esse todo, essa complexidade do futuro dos seus filhos, de como que vai ser isso, e não faz essa conta matemática, né? O meu trabalho é ajudar você a fazer um planejamento estratégico da sua vida, né? Eu tenho mestrado em planejamento estratégico e sou especialista em inteligência emocional, em perfil comportamental, sou master coach. Então eu tenho os dois lados, o lado do racional com o emocional, justamente para você poder usar as duas coisas e te ajudar nesse processo de mudança. Como eu falei, para você mudar do Brasil para cá, você tem que mudar para melhor, e para isso você tem que mudar aqui seu mindset também, porque você vai ter que quebrar crenças, romper aí limites, barreiras, para você poder então ter o melhor desse país e aproveitar, se sentir digno, pertencente e lutar, enfrentar aqui, né, os desafios que você tem, que não são fáceis, são desafios reais, mas que são possíveis de ser vencidos, né? E cada um tem os seus próprios recursos, a sua maneira de, né, porque existem perfis diferentes de pessoas e cada pessoa tem, né, um nível de risco maior ou menor, e tá tudo bem, mas a gente precisa entender, conhecer para poder ajudar de uma forma equilibrada, sustentável, que traga, então, que possa realmente esse sonho ser um sonho realizado e não um pesadelo, como a gente sabe, e a gente vê muitas histórias, infelizmente, acontecendo por aqui. Queria agradecer muito a sua presença e queria fazer um convite, né, para todo mundo que está nos seguindo aqui no YouTube, aqui no Instagram. Quem não assistiu pelo YouTube, vem para o Instagram, porque daí consegue ver melhor e ouvir melhor a Dani. E para que acompanhe o Valida o ACEI, né, aqui no Instagram, acompanhe a Dani e entre em contato com ela para saber mais detalhes do seu processo de forma personalizada. Ajuda a gente a crescer lá. Isso, né? Seguindo a gente, Valida USA, Valida USA, _Orlando. Eu vou liberar os comentários, se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. E também queria fazer o convite, né, para quem também está assistindo a Dani, que é do canal dela, para me acompanhar no meu Instagram, a partir de agora, tá? A gente tem muita dica aqui bacana. E também no YouTube, que eu comecei agora. Tem 10 dias que eu comecei no YouTube, gente. Então, vamos lá. Curte, segue, liga lá o sininho para você receber os vídeos novos. Eu estou fazendo live todos os dias e sempre com uma informação nova, trazendo pessoas também especializadas em cada área. Eu sempre falo, eu não sou especialista em nada. Eu sou uma imigrante que vivi o processo e aprendi muitas coisas na dor que não precisava. E a minha missão, meu propósito é trazer para você cada vez mais informação para te ajudar a te estruturar e você fazer, então, o seu planejamento. E dia 16 de junho, semana que vem, quinta-feira, nós vamos estar juntos, uma semana exatamente, na Masterclass, que é gratuita, nós vamos fazer no YouTube, na verdade no Zoom, né? Todo mundo Zoom ali, porque vai ser fechado só para quem se inscrever. Então, se inscreva gratuitamente no link da bio, aqui no link também do YouTube tem.
para você fazer parte. O que nós vamos ver nessa Masterclass, essa Rota do Migrante? Eu vou te mostrar o que é esse método Imigre Certo, quais são as bases, as fundamentações, e te trazer já caminhos para você fazer esse seu próprio planejamento, para você entender como que os pontos de atenção, de alerta, nesse processo de preparação para emigrar. E se você já é imigrante, já está aqui nos Estados Unidos, faça também, porque tem muita gente que está aqui ainda e que não conseguiu ter esse planejamento de vida, com todo esse olhar, com todos os pilares que são importantes. Então, é gratuito, você não vai perder nada, e se você não gostar, não segue mais. Né? É isso aí, gente. Beijo carinhoso. Muito obrigada, Dani. Uma perguntinha ali que eu achei super interessante. Aí a Meire é de meteorologia e entra em contato com a gente. É Meire Glaucia que tá aí, que passou aí? Deixa eu ver. Tem uma aqui, ó, Evânia da Costa, 12 anos de experiência em laboratório. Meu pai, olha, enfermeira também. Análises clínicas, 2 anos como enfermeira. É mais fácil validar no diploma de biologia. Qualquer um deles, minha filha, qualquer um deles é. Aí eu vou fazer a pergunta para ela, qual você quer validar? Qual você se sente mais realizada? Porque é esse o caminho, entendeu? Faça o que você gosta mais, porque tudo isso aqui tem, né, condição de você ganhar bem, porque são várias áreas aqui, né? Olha, Mary Glaucia, ela é senior, que a gente chama de senior aqui em meteorologia. Uau! Super, super amada. Entre em contato com a gente. Olha aqui, Carla Varela, 20 anos como fisioterapeuta e 12 anos como dentista. Meu Deus! Olha só! Quanta possibilidade! Quanta não, e a gente pode... Eu vejo assim, uma pessoa que tem fisioterapia e 12 anos como dentista, não sei se ela é dentista aqui ou já, mas assim, se não quiser, a gente já tem outra carreira, porque ela pode ir para a área de estética, complementar a grade aí e ser nurse. E aqui, o que é legal disso é que nurse é como médico aqui nos Estados Unidos. Uhum. O que não é valorizado no Brasil é que ela faz atendimento, prescrição médica, faz botox, faz tudo, minha filha. Faz até parto, né? Faz até parto, faz anestesia. E ganha muito bem. Ganha, é valorizado, respeitado e ganha muito bem. Carla, nada de medo, minha filha. Eu consegui. Você pode conseguir. Não deixe que o medo te pare. Se Deus te deu toda essa inteligência, toda essa possibilidade, minha filha. Vocação, missão. Isso. Isso aí. É bênção, é bênção. Ah, só que do Brasil, gente, vamos romper o medo, vamos... E não é de Valido Essay, não, é experiência própria, minha, de Márcia, tudo é possível, basta que a gente queira. E se planeja e se prepare, busque informação certa. Não faça de qualquer jeito, gente, não vai de qualquer jeito, ainda mais se você tem família, né? Porque existe aí risco, existe sim, né, desafios financeiros, de visto, não faça errado, não faça nada ilegal, né? Mas se prepara, começa agora. E outra coisa que eu quero falar, tem muita gente ouvindo e vai ouvir depois, não deixa para se preparar a hora que você está com o visto passando na fronteira, gente. Se prepara aí no Brasil. Você tem mais recursos para se preparar no Brasil do que aqui, porque você está numa zona de conforto. Por pior que você acha que você está numa zona estruturada de relacionamentos, de apoio familiar, de amigos, de uma profissão que já está, entre aspas, que você já está regularizada, está tudo certo. Então, é mais fácil você dar esse gás extra para aprender inglês, para validar o seu diploma, para tirar uma certificação, quando você está aí, do que quando você chegar aqui. Porque quando você chegar aqui, você vai ter que se virar nos 30, literalmente, né? Então, vai ser mais desafiador, mas é possível. Então... esquecemos, foi da área de... Tecnologia, não? Arquitetura. Arquitetura e designer. Lembrando, arquitetura e design de interior são tudo no mesmo conselho. Uhum. Existe a possibilidade, estou esperando só a documentação da missionária Melry, que estava até aqui na live. Ela é arquiteta, a gente vai validar ela agora. E existe todo um procedimento a ser cumprido, a gente vai cumprir ele, é possível, super possível. Para interior de design, existe licenciamento, ok? Isso é uma outra dúvida, porque tem muita gente aqui que não sabe disso. A falta de conhecimento, a gente trabalhando sem licença. Interior, Leuzinha,
Interior de designer, né? Precisa de licença assim como arquiteto, ok? Agora, o decorator, não. Olha. Mas, por favor, galera, se você tá aí e te disseram errado, tá errado. E eu queria que você reforçasse isso, porque eu sei que, infelizmente, muita gente de boa fé, de boa vontade, que nunca fez nada errado, não quer fazer a coisa errada, às vezes está fazendo as coisas aqui errado por falta de informação ou por informação errada, né? Trabalhando, e aqui é muito sério isso, você trabalhar sem a licença correta, você pode ser, isso é um crime, né? É um crime na área da saúde, esse crime custa, tá? Em outras áreas também. São 5 anos de cadeia e a multa mínima, $150 mil. Não, e você pode perder o seu green card, se você já tem, a sua possibilidade de cidadania, de viver aqui, porque isso, né, você acaba comprometendo o seu processo, né? Exatamente. Então é isso. Vamos fazer a coisa certa, vamos procurar as pessoas certas. Deus abençoa tudo aquilo que é feito certo. Nós somos seres humanos falhos, mas a gente está aqui para aprender e para melhorar a cada dia, e a gente pode melhorar junto. Exatamente. E vamos nos unir, né? Como brasileiros, como mulheres. A Lê aqui também, a Lê. Vamos nos dar as mãos, vamos ajudar cada um com a informação que tem, criar essa rede, né? Dividir. E aquilo que a gente não sabe, a gente vai dizer que não sabe, vai procurar quem sabe, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo também. Né? Mas a gente já buscou muita informação, já aprendeu muito até com os nossos erros e com os erros das pessoas que a gente acompanha, e a gente quer ajudar você a não cometer esses erros. Acho que esse é o grande ganho, né? A oportunidade é você vir, né, sendo assessorado, sendo mentorado com pessoas que já viveram o processo, que já estão do outro lado da ponte e que já perceberam e já viram, né, as ameaças e erros e oportunidades de uma forma mais clara, para te ajudar a iluminar o seu caminho, né? Iluminar o seu caminho, para que você tenha essa segurança. Então é isso, gente. Imigre certo, proteja a sua família, valide o seu diploma, né? Tire as suas licenças, busque as certificações que você precisa, é possível, mas acima de tudo, se prepare, se proteja, né? Entenda, busque informação para que você possa tomar as decisões ainda no Brasil, com mais calma, com mais clareza, e que você venha para cá já com outro potencial, né? Porque quando você vem validado, né? Quando você já tem outro potencial para você começar a vida aqui. Então, tudo é possível. Se você já está aqui, não validou, não certificou, ainda dá tempo. Se você ainda não tem o seu plano de vida, né? Se você ainda não pensou numa meta para 5 anos, para 10 anos, ainda dá tempo. Quanto antes você pensar nessa meta, mais você vai ter clareza nas pequenas e nas grandes decisões, né? Se você vai para um caminho, vai para o outro, aceita o emprego aqui, porque tudo isso é uma construção. O americano tem isso, né? O passo a passo para você chegar na grande goal, né? Na meta nobre aí que a gente quer. E a meta nobre, né, para mim, e eu acredito para todo mundo que veio para os Estados Unidos, é viver uma vida com mais qualidade, né, uma vida com mais segurança e uma vida que a gente possa proporcionar o melhor para os nossos filhos. E para isso, a gente precisa cuidar da gente, cuidar do nosso futuro e viver de uma forma realizada, porque não adianta também vir para cá, às vezes você está até ganhando mais dinheiro que no Brasil, mas está, né, ali decepcionada, frustrada com o que você está fazendo, que esse não é o seu chamado. Deus quer que a gente viva plenamente e vivendo a nossa missão. Então, obrigada, Dani, por você estar vivendo sua missão, seu chamado e ajudando mais pessoas aqui a viver também o delas. A live vai ficar salva? Vai, vou salvar e aí eu compartilho o link para você. E todo mundo que está assistindo depois, deixa um comentário para gente, quem assistiu aqui também, deixa, por favor, ajuda a gente, ajuda porque o Instagram, né, divulga, mostra mais para gente, por que valeu a pena essa live, o que mais você quer saber, que a gente planeja outras também, né? Muito obrigada. Obrigada, Dani, obrigada, Ale, obrigada a todos que estão aqui com a gente. Beijo. Obrigada para vocês que todos que estão aqui no YouTube. Nós estamos batendo um papo aqui com a Dani do Valida Você. Se validar o diploma é possível, vale a pena. Então, se você entrou agora no YouTube e não conseguiu acompanhar, talvez não tenha ouvido direito, não tenha visto direito, assiste também lá no Instagram, que a gente vai estar deixando salva a live lá, tá bom? Obrigada, boa noite. E espero ter contribuído de alguma maneira com vocês. A Odete está perguntando sobre o diploma de pedagogia. Eu acho que foi respondido, né? Muito bem, obrigada.